Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje, dia 24 de março, Deus tem uma palavra para você. Vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que ouvi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amaríeis. Porque de Deus é que eu saí e vim. Eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Gente, que palavra forte. Jesus conversando com os judeus. Aquele povo que tinha tanta dificuldade de acreditar em Jesus. Mas, gente, essa palavra tem tanto a me ensinar, tem tanto a te ensinar. Olha, o que Jesus está dizendo para esses homens? Vocês são escravos. Vocês acham que vocês são livres, vocês não são livres, vocês são escravos. Agora, eu estou propondo algo para que vocês sejam verdadeiramente livres. E a pergunta que eu faço para você é se você quer ser verdadeiramente livre. Porque, gente, liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade não é você fazer o que você quer. Muita gente no mundo diz: eu quero ser livre, eu sou uma pessoa livre. Não é livre. E Jesus está dizendo para eles: vocês não são livres. E eles questionam Jesus: mas como assim nós não somos livres? Olha o que eles dizem: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que eu me tornarei livre? E aí talvez você esteja me dizendo a mesma coisa: não, Frei, eu sou uma pessoa livre. E aí Jesus fala uma das maiores verdades. Em verdade eu vos digo, veja, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Olha o que Jesus está falando para eles. Vocês estão em pecado. E qual é o pecado de vocês? Vocês não acolhem a minha palavra. Então, qual é o segredo para ser verdadeiramente livre? E antes disso, o pecado me escraviza. O pecado te escraviza. Então, qualquer pecado que você cometa, você está se tornando escravo dele. Por exemplo, se você mente, você é escravo da mentira. E pode ver, quem mente não consegue parar de mentir. Não consegue parar de mentir, portanto, é escravo da mentira.
Aquela pessoa que está no adultério, ela não consegue parar de adulterar. Ela vive no pecado do adultério, portanto é escravo do pecado, é escravo do adultério. Aquela pessoa que é viciada em álcool, é viciada em bebida, ela está arruinando a sua vida, mas ela não consegue se libertar porque ela é escrava. Aquela pessoa que é viciada em pornografia. Gente, quanta gente viciada em pornografia? Não consegue parar de assistir filmes pornográficos, não consegue parar de ver fotos, de ver coisas indecentes, não consegue parar de se masturbar. Portanto, é uma vida de escravidão. O pecado faz você ser escravo. E essa é a pior escravidão. É isso que Jesus está falando para aquele povo. Ei, a pior escravidão que existe é estar escravo do pecado. E como é que você faz para não ser escravo do pecado? Preste atenção nisso, filho e filha, porque essa palavra pode te libertar para sempre. Para você não ser escravo do pecado, significa o quê? Permanecer na minha palavra. Viver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Portanto, Deus vai falar para você que você não pode mentir, porque o pai da mentira é o do diabo. Deus vai dizer para que você não pode adulterar, porque o adultério não vem de Deus. Está lá nos 10 mandamentos: não adulterarás, não cometerás adultério. Você não vai viver na pornografia, porque Deus te pede para ter coração puro, olhos puros. A palavra de Deus tem várias palavras falando para você não viver neste pecado. Deus, você que é viciado em álcool, a Bíblia diversas vezes vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. Ou seja, para você ser verdadeiramente livre, você precisa permanecer na palavra. Ser verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, conhecer a verdade e deixar a verdade de Cristo libertar você. A única coisa que pode libertar você é a verdade de Jesus. Porque o mundo vai dizer para você: não tem nada a ver você fazer isso, não tem nada a ver você beber, não tem nada a ver você adulterar, não tem nada a ver você se prostituir, não tem nada a ver você fazer isso, fazer aquilo. O mundo vai dizer mentiras para você, mas esta mentira te deixa escravo. O que te liberta? A verdade de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho. Se você aceitar essa verdade na sua vida, você vai ser verdadeiramente livre. Ou seja, à medida que você viver a palavra de Deus, você vai se tornando uma pessoa livre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.